Shalom, meus caros irmãos, que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, possa estar junto com todos vós. Irmãos, eu hoje aprendi uma coisa que eu acho muito importante, falando com a nossa irmã, a respeito daquela placa que ainda se usa, ou não sei se está se usando, com um texto que diz assim: a Congregação Cristã no Brasil. Bom, quero deixar claro que eu não estou aqui. Alguém diz que você saiu da congregação, a congregação não saiu de você. Não, não é isso, irmão. A visão que vocês podem ter, com todo respeito, é isso, mas não é. É que eu tenho pessoas que eu considero, que eu respeito e que estão em dúvidas e me perguntam. Então eu não vou deixar sem resposta. Meu trabalho, eu tenho que falar da onde eu saí, da forma que eu saí, como foi no sentido agora que Deus me iluminou. Porque tem muitas pessoas que estão perdidas sem saber para onde ir. E a minha obrigação são muitos meus amigos. Meu dever é ajudá-los, ok? Não mandar ninguém para qualquer lugar, mas procurar a seta correta, a placa correta, que indica para Jesus Cristo. Para Ele que eu quero indicar. Certo, irmão? Não para nenhuma instituição ou uma organização humana, mas para a igreja espiritual. E por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Porque eu descobri hoje, através de uma caríssima irmã, algo que eu não tinha notado. Então aqui anotei até algumas coisas para ficar mais fácil, para não perder o fio da meada. Nós tínhamos uma placa, não sei se ainda existe essa placa, que tem um texto que diz assim: Jesus Cristo é a cabeça da igreja e o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não governa, é Satanás quem governa em forma de homem para enganar e seduzir o povo de Deus. Bom, eu não havia percebido, irmãos, não sei se ainda tem essa placa, que existem muitas coisas aqui encobertas. Esse texto, irmão, que é um texto até vincular, não é? Tem um erro, é um erro no texto e que é vincular, tá, irmãos? O governo de Deus, irmãos, ele é exclusivamente a uma igreja, aqui está indicando o governo de Deus exclusivamente a uma igreja física. Presta atenção, não está falando da igreja espiritual. Aqui o governo de Deus está sendo indicado para aquela denominação, certo? Então, essa denominação, especificamente, ela se acha, então, através disso, uma organização eclesiástica que pode ser automaticamente identificada como dirigida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E essa afirmação, irmão, presta bem atenção, aí que está o problema. Essa afirmação corre risco de tornar uma visão institucionalizada. Você vai entender. Identificada como dirigida, risco de tornar-se uma visão institucionalizada, ignorando que a verdadeira igreja de Cristo, está tudo escrito aqui já, irmão, para a gente não errar. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, ela é espiritual, composta por todos os que creem em Jesus Cristo. Certo? E creem nele como Salvador, independentemente da denominação ou do local físico. Essa placa dá uma intenção, dá a entender que aquela igreja, que aquela denominação e as outras, não é? Indiretamente é isso que dá para entender. Agora vamos continuar aqui para vocês entenderem mais, tá? Então, dentro desse texto aí do quadro, nós vamos encontrar mais coisas, irmãos, tá? Infelizmente, eu vou ter que falar aqui para vocês. Ele ignora a verdadeira igreja de Cristo, que é espiritual. Primeiro, está ignorando porque está falando de uma denominação, certo? E
que não é um local físico, que é a igreja. João 4, 23, 24, Efésios 1, 22, 23, você vai ver lá. Além disso, a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não governam, como está escrito lá, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não governam, seria automaticamente governado por Satanás e pode levar a julgamentos inadequados sobre outras igrejas ou outros grupos de cristãos que não estão naquela igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Que creem em Jesus Cristo, na impressão ali de uma exclusividade. Certo, irmãos? E composta através, que a verdadeira igreja de Cristo, irmãos, não é assim, né? Ela não é assim. Verdadeira igreja de Cristo é invisível, né? Ela é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. O Espírito Santo guia a igreja, mas não é uma igreja institucional, é uma igreja invisível, ok, irmãos? Deu para entender? Caso fosse assim, colocar dentro da igreja e a pessoa pensar, não, aqui é o Espírito Santo que governa e tal, quer dizer, você está fazendo uma distinção e como dizendo assim, somente aqui o Espírito Santo governa, certo? E vai causar julgamentos inadequados a outras denominações que também são cristãs e que muitas das vezes têm estudos bíblicos, têm busca pelo conhecimento, enquanto a denominação que usa essa placa não tem nada disso e até ocorre em erros devido a não ter conhecimento bíblico, certo, irmãos? Então, se a igreja não é guiada pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, e não é ele que governa, seria então Satanás, claro, e pode levar a julgamentos também inadequados com as outras. Quer dizer, aqui Deus governa, e lá na outra igreja é o homem que governa, então lá é Satanás que governa. E essa abordagem pode desconsiderar que Deus age soberanamente e que as pessoas podem ser guiadas por ele, mesmo fora de estruturas formais. Quer dizer, a igreja de Cristo é espiritual. Ela não precisa estar dentro de quatro paredes para ela ser guiada pelo Espírito Santo. Os irmãos vão analisando dentro desse texto como tem coisas obscuras que nós não entendíamos. Certo, irmãos? Tem outro ponto, irmãos, que é muito problemático, tá? A possibilidade de associar a presença de Satanás exclusivamente ao governo humano da igreja, que é uma visão reducionista. Biblicamente, Satanás, irmãos, ele busca enganar em todos os contextos, não apenas por meio de líderes humanos, mas por meio de falsas doutrinas também. Certo? E práticas até de costumes, segundo Coríntios 11, versículo 14 e 15. Assim mesmo, uma igreja fisicamente organizada pode estar vulnerável a enganos, caso não esteja verdadeiramente fundamentada nas Escrituras e guiada pelo Espírito Santo. E para ela ser guiada pelo Espírito Santo, logicamente que a cabeça tem que ser Jesus Cristo. Porque se a cabeça for Jesus Cristo, logicamente que o Satanás não vai ter domínio sobre aqueles que são guiados por Jesus, que estão ligados nesse corpo espiritual, que estão ligados em Cristo, passam por tentações, passam até por erros, podem cometer até alguns pecados, mas a cabeça, que é Cristo, vai fazer com que ele se arrependa, que ele busque a misericórdia. Agora, se é uma instituição que se diz guiada pelo Espírito Santo, por trás daquele quadro existe um homem. Quer dizer, a sua igreja é guiada pelo Espírito Santo, mas existe um homem por trás de tudo aquilo que dá determinações que não são dadas pelo Espírito Santo. Mudam doutrinas, mudam as formas de compreender as coisas e ali aquele quadro apenas fica ali para você pensar que tudo que está acontecendo dentro daquela denominação é o Espírito Santo, quando deve ser Jesus Cristo. Então isso torna a igreja uma igreja exclusivista e, por que não dizer até, um tipo de uma organização fechada e que se acha detentora da salvação e que só nela há a guia do Espírito Santo.
Analise bem e veja se eu estou correto. Deus abençoe a todos e fique com Deus. Muito bonitas palavras, porém, se você interpretá-las a profundo, eu não sabia, irmãos. Uma irmã, conversando comigo, me passou essa informação e eu, analisando, percebi que ela tinha razão. Nós somos a igreja. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não governar em nós, quem que vai governar em nós? Não se pode dar essa indicação a uma instituição. Porque a instituição é formada por homens. E homens, muitas das vezes, fazem o que querem. Nós vemos em inários que eles colocaram lá que a Bíblia é a palavra de Deus, correto. Veio outro inário, a Bíblia contém a palavra de Deus. Qual é a direção de Deus que está dentro dessa instituição? Esse quadro traz para ela mesmo uma condenação. Então, se existe esse quadro, logicamente que eles vão tirar. Se já não tiraram de novo. Tinham tirado, tinham colocado, porque a pessoa, analisando bem a profundo, vai perceber que deveria falar de uma igreja espiritual, não daquela denominação. Ok? Ficamos com Deus. Deus abençoe a todos.